Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula de exegese bíblica. Nós, na nossa última aula, estudamos métodos e selecionamos os métodos antigos. Nessa terceira aula, nós vamos continuar vendo métodos de interpretação, só que agora vamos conhecer métodos atuais, métodos modernos. Vamos ver como a nossa terceira aula está estruturada. Vejamos no quadro. Nós vamos então ver métodos de interpretação, modelos atuais. 3 modelos fundamentais ainda usados hoje, na modernidade e contemporaneidade. O método fundamentalista, o método estruturalista e o método histórico-crítico. Nós vimos no nosso último encontro sobre métodos antigos herdados da cultura judaica e da influência grega do século I, do século II, do século III, começo do cristianismo. Vimos também o uso destes métodos antigos pelos chamados pais da igreja, e agora nós vamos conhecer um pouco mais de métodos de interpretação bíblica, métodos atuais, principalmente do contexto moderno para nós, principalmente depois da eclosão da Reforma Protestante. Nós vamos então examinar, dentro da nossa pauta, estes 3 modelos modernos de método de interpretação. Vamos ver agora a contextualização da nossa aula de hoje, nossa terceira aula. Vamos colocar dentro de um contexto o conteúdo que nós vamos aprender. Nós estamos falando de métodos de interpretação e agora, especificamente, vamos falar de métodos modernos. Vamos retomar como um elo os métodos que nós já estudamos, métodos usados na Antiguidade, métodos usados na Idade Média, para agora então vermos os métodos modernos. Selecionamos 3 principais. Vamos olhar no quadro. Métodos de interpretação. Na Antiguidade, predominavam modelos judaicos e gregos, a exegese e hermenêutica. Já na Idade Média, a cultura teológica retorna ao texto bíblico, mas com enfoque gramatical e lógico sistemático. Na Antiguidade, nós vimos a grande contribuição da cultura judaica, de todo o cuidado que os escribas, os rabinos tinham para com o trato do texto sagrado. Essa contribuição foi o principal modelo para a nossa exegese bíblica, a nossa interpretação teológica. Mas com o advento da filosofia e de toda a riqueza da cultura grega, desde o V, IV século antes de Cristo e por todo o período cristão do primeiro século em diante, até pelo menos o V e VI século da nossa era, toda a mentalidade grega, principalmente pela razão, pela lógica, pela reflexão, pela busca de um conhecimento mais científico, mais acurado, tudo isso influenciou essas disciplinas da exegese e da hermenêutica. Portanto, quando nós temos os primeiros séculos do cristianismo, com os chamados pais da igreja, que começam então a organizar a teologia cristã, nós temos uma mistura destes métodos, com uma predominância no mundo romano
de toda a mentalidade grega, mais reflexiva. Quando nós temos a Idade Média, o período que nós comumente chamamos de escolástica, que abrange mais ou menos um período de 1000 anos. Então nós temos gradualmente um retorno ao texto, à valorização do texto. Só que daí já entra bastante a ênfase grega sobre a linguística, levando em conta a gramática, a lógica, a argumentação, e com isto então se faz teologia. Quando nós chegamos mais para a Idade Moderna, com a eclosão das ciências, com o advento da filosofia crítica, nós temos muito mais recursos de reflexão, de estudo do texto. Também com o advento da valorização da história, o chamado historicismo, todos esses métodos vão se modificar. Então, quando nós estamos agora olhando métodos modernos, nós já temos todo um contexto de ciência. Vejamos o nosso quadro. Os métodos de interpretação atuais, mais conhecidos então, são o fundamentalista, o estruturalista e o método histórico crítico. Nós vamos ver também que cada método tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo, ou aspectos positivos e negativos. Na verdade, não existe um único método e nenhum método que seja melhor que o outro. É melhor que nós conheçamos toda a dimensão conceitual, histórica, os detalhes de normas, de regras de cada escola ou método de interpretação, e possivelmente nós vamos utilizar todos eles. Portanto, nós vamos agora conhecer esses 3 métodos muito mais usados no nosso tempo agora. Como estamos até aqui? Vamos ver a conceitualização deste conteúdo de métodos atuais ou métodos modernos de interpretação. Nós estamos observando agora o quanto que esse procedimento teológico é, na verdade, um procedimento acadêmico. Isso é típico da teologia acadêmica. Quanto mais científica quanto mais nós tivemos aplicação de regras, de métodos das ciências para a teologia, no âmbito acadêmico, muito mais amplo e profundo ficou o trabalho teológico de interpretação bíblica. Vamos ver no nosso quadro o nosso primeiro tópico sobre a conceitualização. Prática da interpretação. Na prática acadêmica, leva-se em conta várias regras e métodos para a interpretação do significado e sentido do texto bíblico. Na prática leiga, olha-se o texto sob o foco do contexto atual. Ao enfatizarmos a diferença do trabalho teológico acadêmico para um trabalho mais do dia a dia, cultural, nós estamos, obviamente, trazendo para o estudo de teologia toda essa necessidade do aluno se aprofundar nessas disciplinas co-irmãs que nós estamos vendo, que são exegese e hermenêutica bíblica. Mesmo para uma exposição mais coloquial do texto sagrado, o estudante de teologia precisa levar em conta todo este conjunto de normas, de atividades e de valores que as nossas disciplinas oferecem.
continuando, vamos conhecer o primeiro método que nós arrolamos como método moderno ou atual, que é o método fundamentalista. O método fundamentalista parte do pressuposto de que cada detalhe da Bíblia é divinamente inspirado e assim não pode apresentar erros ou incongruências. Você deve estar lembrado de um texto que nós viemos citando e repetindo, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 15 e 16, onde ele começa dizendo assim: toda a Escritura é divinamente inspirada. Nesta abertura, muitos dos estudiosos da Bíblia têm visto uma autorização para literalizar todo o texto bíblico. Na verdade, nós conhecemos, quando abordamos métodos antigos, que esta era parte da mentalidade judaica para com a interpretação dos textos sagrados. Essa herança tem sido mantida por aqueles que gostam de olhar o texto com uma literalidade. Tem a vantagem de levar em conta todo o tipo, toda a forma com que o texto se apresenta, sendo inspirado e sendo tomado na sua totalidade absoluta como texto inspirado, como palavra de Deus. Nós sabemos que é verdade o que o apóstolo Paulo afirma, de que há inspiração divina em todo o tipo de texto que está nas Escrituras. Porém, existem alguns pontos negativos do método fundamentalista, como, por exemplo, ele tem a tendência de absolutizar o texto, de tornar o texto bíblico como se ele fosse de uma inerrância ou de não querer enxergar determinados detalhes que são as marcas da cultura, do estilo de cada autor, de cada época, de cada cultura. Alguns no passado usavam um termo para esse tipo, chamando que isso parecia tornar o texto um papa de papel, ou seja, uma verdade absoluta que não merece crítica. Continuando sobre os métodos modernos, vejamos. Então ele tende a absolutizar o sentido literal das Escrituras, elegendo então a inerrância bíblica como único referencial. Vamos já passar para o segundo método, que é o método estruturalista. A palavra estruturalista vem de estrutura, a de enxergar como se fosse um olhar além do que se apresenta, um olhar de terceira dimensão, perceber toda a construção do texto. Então, o método estruturalista é um método que busca ver o texto bíblico como uma estrutura e organização de sentido no todo, para além da intenção do autor. Se você pega, por exemplo, o livro de Provérbios no Antigo Testamento, e se você olha com cuidado, ou, como nós dissemos, com a ajuda, o auxílio de diversos recursos que nós temos hoje, você vai ver, buscando compreender o esboço, a estrutura com que o texto está montado, você vai notar que ele é um livro composto de vários blocos, atribuídos todos a Salomão. Mas, na verdade, tem provérbios que não são nem mesmo certamente originados dentro de Israel, ou seja, não são nem mesmo judaicos. Provavelmente nós temos dentro do livro de Provérbios, provérbios
árabes, de cultura árabe ou beduína. Portanto, o método estruturalista se preocupa mais com enxergar a organização do texto, a sua apresentação, leva em conta o esqueleto do texto. Esse método tem uma vantagem de ampliar a percepção do texto, a totalidade. Você geralmente pode trabalhar com o método estruturalista aquele axioma, aquela norma que nós dissemos no início, que é trabalhar sempre o texto no contexto. Quando você faz um recorte, que nós chamamos de perícope, quando você faz o recorte de um texto, você sempre deve estar examinando-o dentro do contexto. No mínimo do contexto da organização geral do livro onde ele está escrito. Agora, este método tem uma desvantagem, por exemplo, de não levar muito em conta a tradição do texto, a história de desenvolvimento textual. Continuando, vamos olhar o terceiro método de interpretação moderna. Para completar, sobre o método estrutural ainda, ele então compreende a estrutura dos textos como eles se encontram escritos na atualidade, sem tanta consideração à tradição. Agora, então, vamos passar para o terceiro método, que é certamente o método mais aplicado desde o século XIX, que é o método histórico-crítico. O método histórico-crítico prioriza as fontes históricas da Bíblia que datam de milênios anteriores à nossa era. O método histórico-crítico analisa as diversas fontes através de uma visão histórica evolutiva, visando determinar os diversos estágios do desenvolvimento textual. Você há de estar lembrado que nós falamos muitas vezes que o trabalho da exegese e da hermenêutica é um trabalho de reconstrução do ambiente original do texto. Então tem um envolvimento muito grande com o espaço geográfico, com o período histórico, com o contexto cultural, com o tipo de literatura ou de diversas formas literárias, de estilos literários que aquele texto ou aquele bloco de livros da Bíblia contém. Mas há também uma necessidade, quanto mais você aprofunda a sua lente para perceber a riqueza dos detalhes, você vai necessariamente se perguntar sobre a evolução histórica daquele conteúdo narrado, daquela lei, daquela norma, daquele poema bíblico. Quantas vezes ele foi atualizado por séculos, por milênios? Nós dissemos que estamos tratando de textos sagrados milenares, com 2 ou 3 mil anos ou até mais, além da nossa era. Portanto, há toda uma história de desenvolvimento textual a considerar. E é isso que passou-se a fazer. Temos grandes teólogos exegetas na nossa história do cristianismo, desde o século XIX e por todo o século XX, que se dedicaram muito para aplicar recursos e técnicas da história, até mesmo porque outros elementos da ciência, como a arqueologia, acabam trazendo recursos muito valiosos para o trabalho da exegese e da hermenêutica. Por isso nos referimos que este é eminentemente um trabalho acadêmico.
Com o advento de algumas correntes de filosofia no século XIX, que premiavam muito mais pelo historicismo, com o advento também de intensas buscas arqueológicas pela originalidade dos relatos históricos, muito daquilo que o texto sagrado relata foi maravilhosamente descoberto, o que vieram a se tornar documentos comprobatórios desta historicidade. Portanto, o método histórico-crítico, ele tem a vantagem de ampliar os recursos para a interpretação bíblica. Certamente você vai entender que também o método histórico-crítico tem a desvantagem, muitos o acusam, de que ele é demasiadamente racional e que muitas vezes parece frio, tratar de maneira fria o texto, porque obviamente aplica recursos da razão reflexiva. Mas se você faz ao mesmo tempo uma aproximação do texto com a sua capacidade reflexiva e meditativa, mas ao mesmo tempo você traz o significado e a verdade do texto para o seu coração, você está também fazendo o mesmo trabalho de alimentar a sua fé. Então me acompanhe no quadro. O método histórico-crítico analisa as diversas formas através de uma visão histórica evolutiva, visando determinar os diversos estágios do desenvolvimento textual. E também nós dissemos que desde o impulso da teologia na modernidade, a partir do século XIX, o histórico-crítico é um método que tem se sobrepujado aos demais no âmbito acadêmico-teológico, por olhar com maior abrangência o texto, dando maior chance ao sentido teológico. Basicamente, você vai ter um método histórico-crítico muito mais rico de recursos. A diversidade de materiais que nós temos hoje, de comentários bíblicos, comentários teológicos, de dicionários, vai levar muito em conta o método histórico-crítico. Você vai poder ver quanto que, com maior amplitude de trabalho sobre o texto, a sua originalidade, tanto mais claro e mais amplo fica o sentido do texto. Vamos ver agora a aplicação prática destes métodos modernos de interpretação. Vamos começar de novo pela abordagem fundamentalista. Vejamos o nosso quadro. A abordagem fundamentalista tem a vantagem de uma maior defesa da fidedignidade do texto bíblico. E tem a desvantagem de ter um demasiado zelo pelo texto, que faz um apego à letra maior do que à mensagem. É claro que você olhar o texto com toda a fidedignidade é necessário. Mas muitas vezes a falta de permissão ou de liberdade, de conceder-se liberdade, porque na verdade o uso dessas abordagens é uma concessão do intérprete. Depende da permissão que o intérprete se dá perante o texto. Muitas vezes, aquele que usa o método fundamentalista gosta desse aspecto positivo, de uma defesa da fidedignidade de todo o texto. Agora, muitas vezes corre o perigo de o zelo demasiado priorizar mais pela letra do texto do que por sua mensagem. E esse cuidado nós precisamos ter.
Se você olha, por exemplo, no livro de Juízes, no Antigo Testamento, no capítulo 9, você vai ter um texto pequeno, em forma de poesia, chamado de Parábola de Joatão. É, na verdade, uma fábula onde o autor faz dialogar algumas espécies de árvore, querendo trazer uma mensagem sobre a situação política da época, quando o povo começa a pedir um rei, o começo de uma necessidade de monarquia para a forma de governo daquelas tribos que estão se alocando na chamada Terra da Promessa. Na verdade, é uma fábula. Se você não olha a diferença que aquele pequeno trecho da fábula de Joatão, no capítulo 9 de Juízes, tem entre poesia e prosa, entre a característica literária, o estilo literário de ser uma parábola, muitas vezes a literalização, sem fazer todo esse cuidado, essa distinção, pode fazer algum deslocamento na interpretação final do texto. Continuando, vamos olhar o nosso quadro. Na abordagem estruturalista, nós temos a vantagem de uma visão mais dinâmica ao texto e aumento da percepção do todo da mensagem bíblica. Mas há também a desvantagem da perda do suporte da gênese e da evolução dos textos. No método estruturalista, nós conseguimos ampliar a percepção da totalidade do texto, da estrutura do texto. E não é somente daquele recorte de texto que você escolhe perante o todo, mas é também perante o bloco de livros, perante todo o contexto de Antigo ou de Novo Testamento. Tem uma série de vantagens, porque é um método mais meditativo, mais reflexivo, utiliza muito mais recursos da filosofia. Agora, tem a desvantagem de perder bastante da consideração da evolução do texto, ou seja, aquilo que na abordagem histórico-crítica vai ser muito importante, que é quantas vezes o texto, ao se desenvolver, cresceu, aumentou, teve acréscimos de significados. Continuando. Na abordagem histórico-crítica, nós temos a vantagem que ele dá maior abrangência aos recursos da interpretação e aumenta a oferta de sentido. Porém, tem a desvantagem de uma racionalidade mais fria e demasiadamente científica à espiritualidade do texto. Como nós estamos vendo, cada texto tem vantagens e desvantagens. A abordagem histórico-crítica leva muito mais em conta, como dissemos, uma visão crítica do texto. O criticismo é, na verdade, uma influência da filosofia moderna, a partir, por exemplo, de grandes pensadores como René Descartes, Immanuel Kant, principalmente Kant, inaugura o chamado criticismo, que é o quê? É levar em conta, no exame do texto, todo o crescimento de significado. Você pode notar que um determinado fato histórico, ele é, ao mesmo tempo que fato, o quanto ele tem comprovação histórica, documentos que testifiquem, que deem testemunho ou que tragam a comprovação daquele fato, daquela realização, mas você tem também
que, ao ser preservada a sua memória, ao ser relatado, ao ser transmitido por séculos, por milênios, obviamente que a espiritualização do texto, a sacralização dos relatos históricos, sofre aumento de significado. E é exatamente essa consideração que nós também devemos levar em conta. A historicidade, como ele chega até nós com uma série de possíveis acréscimos ou modificações. Esse olhar de ciência, na verdade, é um olhar mais frio, é um olhar mais racional. Mas ele também pode ampliar os recursos para a sua meditação espiritual. Não quer dizer que a sua espiritualidade vai ficar fria. Continuando. O espírito crítico e historicista da filosofia e ciência do século XIX em diante, dos séculos XIX e XX e XXI, trouxeram à teologia a necessidade de se levar em conta as formas linguísticas do texto, sua evolução pelas várias tradições, o enfoque histórico original, estilo literário e sociológico. Quando você está examinando, por exemplo, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, você vai naturalmente observar que aquele livro, o livro de Gênesis, tem dois grandes blocos, duas porções bem nítidas. Do capítulo 1 até o capítulo 11, são narrativas diversas sobre a criação, como se o autor quisesse dar elos de pré-história. Por quê? Porque a partir do capítulo 12 até os 50 são narrativas históricas de patriarcas, quer dizer, é uma história familiar, mas com muito mais comprovação histórica. No capítulo 12, já começamos com a história de Abraão, cujos nomes das pessoas, das cidades, têm sido bastante comprovada pelos elementos da história, da arqueologia, no mundo antigo, o chamado crescente fértil, o berço da humanidade. Se você olhar bem mais detalhado, tanto o primeiro bloco quanto o segundo são compostos de várias tradições. Não é difícil que você, no teu exame bastante acurado, perceba por quantas tradições certamente o texto passou. O que seriam tradições? Quando você olha a história de Israel, você vai ver que, principalmente no tempo da divisão do império, o Império do Norte, chamado Israel, tinha certamente uma cultura religiosa e teológica e desenvolveu toda uma tradição diferente da cultura judaica sulista. Então, você vai notar, além de diferentes nomes de Deus, por curiosidade, começando no capítulo 1 do livro de Gênesis, faça um levantamento de quantas vezes aparece o nome de Deus de forma diferenciada. Uma outra coisa que você deve perguntar é como, por exemplo, nos 11 primeiros capítulos, aquelas narrativas das quais quase não se tem hoje testemunhos históricos, quanto tempo, na verdade, em termos de cronologia, espaço geográfico, cultura, se distancia entre o fato que deve ter acontecido e o tempo em que está sendo narrado, está sendo escrito. Por quantos séculos e milênios aquelas narrativas perpassaram pela fidedignidade do relato oral? Quanto de acréscimo, de modificação foi feito? Todas essas perguntas e questões são possíveis de nós fazermos a partir do uso, por exemplo, de um método muito mais abrangente como o método histórico-crítico. Mas todos os demais têm a sua contribuição.
Vamos voltar ao nosso quadro e ver. Pode afirmar-se que o método histórico-crítico, por seu caráter mais científico, tem sido o mais expressivo e influente na teologia do século XX até os nossos dias, primeiro no âmbito protestante e depois no âmbito católico. Bem, você já está vendo quanto nós temos de uma diversidade de métodos e de modelos para a interpretação bíblica. Com toda certeza, esperamos que você esteja gostando e esteja começando a perceber a importância da nossa disciplina para a sua visão teológica. Agora nós vamos fazer uma revisão do que nós aprendemos até aqui, olhando uma síntese do nosso estudo deste nosso bloco. Nós vamos revisar de novo estas 3 escolas ou 3 métodos de interpretação que nós estamos estudando. Vejamos de novo o primeiro. A visão fundamentalista é uma visão da Bíblia tomada por aqueles que interpretam de modo livre e direto o texto, sem fazer uso da exegese e da hermenêutica de modo mais devocional, ou é uma utilização mais devocional deste método. Principalmente nos nossos dias, nós observamos muitas vezes a utilização deste método fundamentalista por diversas personagens que se colocam como intérpretes do texto bíblico e muitas vezes ganham destaque, principalmente pelo uso da mídia, se tornam conhecidos, portanto se tornam formadores de opinião e aquela abordagem que fazem do texto bíblico acaba sendo transmitida para milhares de pessoas e acaba formando, muitas vezes, uma cultura teológica ou uma teologia a partir de uma cultura de senso comum. E muitas vezes a interpretação de determinados textos que estas autoridades eclesiásticas, religiosas fazem, cometem algumas distorções, muitas vezes perigosas para a verdade do texto. Alguém, por exemplo, toma determinadas expressões do Antigo Testamento, completamente deslocados do contexto. Tomar textos isolados, principalmente olhando alguma palavra de forma simbólica e construindo toda uma argumentação contemporânea de necessidades muito atuais, usando textos, como nós já dissemos, de um histórico tão longínquo e tão milenar, é perigoso. Muitas vezes, os fundamentalismos religiosos estão se estruturando dentro desse tipo de abordagem do texto sagrado. Muitas vezes nós vimos que a própria religiosidade serve para movimentos culturais ou políticos que se agravam ou que tomam rumos bastante diferentes do que é a originalidade do texto. Por isso que o exegeta é um sujeito que se dedica ao estudo do texto, exatamente para evitar fazer violência ao texto. Por exemplo, fazer o texto dizer o que ele naturalmente não quer dizer.
Se você pega, por exemplo, no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, no capítulo 20 e o versículo 4, você sabe que em Êxodo 20 está se falando dos 10 mandamentos. Exatamente no versículo 4, no final do versículo, você tem uma expressão assim: porque eu sou Deus zeloso, e eu visito a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Muita gente, fazendo uma leitura direta e fundamentalista, construiu recentemente uma doutrina que se difundiu muito no meio cristão da nossa sociedade, porque enfatizou direto o aspecto negativo de que a iniquidade que alguém faz do seu pai, do seu avô, ou de alguns dos seus parentes da sua árvore genealógica, ainda estão se refletindo na sua vida. Mas esquece de ler o versículo seguinte, que é o versículo 5, onde poderia fazer uma visão positiva, então, que diz: mas eu também visito a justiça até a 1000ª geração. Você, quando estudar, por exemplo, os textos sobre os 10 mandamentos, você vai ter de comparar exatamente Êxodo capítulo 20 com a repetição deste mesmo 10 mandamentos no livro de Deuteronômios capítulo 5. Quando você comparar um catálogo dos 10 mandamentos com o outro, você vai ver que já existe diferença, porque se passam aí várias décadas históricas entre um contexto geográfico, histórico e cultural e outro. Continuando com a nossa revisão, voltemos ao nosso quadro. Na visão estruturalista, nós vimos então que o texto é tomado como um todo, buscando a ordem de sentido de sua mensagem para a vida atual. E nós vimos que essa visão tem uma grande influência no século XX, no final do século XX. O século XX viu nascer para a filosofia e para as ciências o estruturalismo. Na verdade, estruturalismo é todo um movimento de uma postura de ciência e de filosofia para com o estudo de diversos saberes. Obviamente que ele também se aplicou ao exame do texto bíblico. Como nós dissemos, é necessário que você reflita, você deve levar em conta toda a extração de conteúdo do texto para a sua reflexão, mas obviamente que um tecnicismo sem reflexão fica inoperante. A nossa disciplina não quer ser apenas um conjunto de normas técnicas, um tecnicismo que possa torná-lo um biblista, conhecedor de detalhes, mas incapaz de pensar, de refletir, de descobrir o novo. E aqui devemos lembrar de novo a definição que fizemos do termo exegese como uma desocultação do sentido que está escondido, que está grafado junto com as palavras. Então, o uso de métodos, de normas, são importantes. Continuando, vamos olhar o nosso quadro. A terceira abordagem que nós vimos foi a abordagem histórico-crítica, ou a visão histórico-crítica ao texto. A visão histórico-crítica é usada mais por aqueles que preferem olhar o texto de modo mais teológico. Influência advinda da racionalidade do criticismo histórico do século XIX.
como você pode ver, fazer teologia é, obviamente, fazer teologia sobre o texto sagrado. Construir ideias exige a meticulosidade do exame bíblico, exige a utilização de recursos técnicos, exige também muito mais o seu distanciamento depois de levantar e procurar como um arqueólogo todo o ouro que você puder encontrar no terreno do texto delimitado para a sua reflexão, mas, na verdade, fazer teologia, e fazer teologia que responda às necessidades, aos desafios do homem de cada época, o homem contemporâneo, é usar a sua capacidade reflexiva. Estamos dizendo que todos esses métodos são válidos, o método histórico-crítico amplia a visão sobre o texto, valoriza a forma literária, a crítica das formas, leva em conta as tradições onde esses textos devem ter sido originados, a evolução deles ao longo da história, toda uma crítica à diversidade de textos, de transcrições, de versões, de códigos, que nós vamos ver daqui a pouco, mas, acima de tudo, é a capacidade de reflexão, então, o que vai fazer com que você atualize o texto de forma segura, adequada, sem correr no risco de fazer violência ao texto sagrado. Esse é um cuidado que merece com que nós enfatizemos de novo a importância da boa hermenêutica e da boa exegese é exatamente para preservar a verdade do texto. Nenhuma condição, por mais premente que seja, das necessidades subjetivas de quem interpreta a Bíblia ou do contexto que vive, é garantia ou é justificativa para que se use e abuse do texto sagrado. Continuando, nós podemos concluir, então, que ainda hoje a exegese bíblica segue as tradições religiosas antigas, judaicas e cristãs, de eleger intérpretes do texto sagrado e, assim, ensinar o povo sobre a fé. Mas também olhamos que, respeitada todas as tradições antigas, nós temos também a aplicação de recursos científicos para esse trabalho. Nós podemos ver vários modos de interpretação, nós podemos também conhecer várias tradições ao longo destes milênios, e importante é que cada vez que você se dirige ao texto, você tenha uma atitude pessoal, interior, de reverência, de respeito à sacralidade do texto. Quando você pega, por exemplo, o livro de Salmos, de novo, você vai poder olhar a riqueza deste livro composto. Você vai ver que muitos salmos estão sendo coligidos ou juntados numa esfera de mais ou menos 500 a 600 anos. Muitos daqueles salmos, por exemplo, atribuídos a alguns autores, como vários salmos são atribuídos a Davi, na verdade, podem ser feitos muitos séculos depois, pela tradição cultica, musical, daqueles vários levitas dedicados aos salmos. Quando você se lembra do Salmo 1, você vai ver a figura do sábio.
exatamente sábio porque ele olha o texto com reverência de quem se aproxima visando encontrar a verdade. E ao fazer, ou a frequência com que você medita, com que você estuda a palavra de Deus, e se devocionalmente você dedica uma parte do seu dia, como se fosse uma alimentação diária, você vai se lembrar que o Salmo 1 diz que os que meditam na lei dia e noite são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhagens nunca secam, que dá seu fruto no tempo certo, e tudo quanto fizer prosperará. Você vai poder ver, principalmente no bloco de livros chamados de sabedoria, a figura do sábio como aquele que estuda, mas também aquele que medita sobre o texto sagrado. Você também tem nos nossos blocos uma seleção de bibliografias que são necessárias e importantes para você aprofundar os seus estudos. Nós podemos aproveitar e olhar algumas delas. Vamos ao nosso quadro. João Luiz Correia apresenta um livrinho bem interessante e muito prático para todo esse trabalho de exegese bíblica, chamado Chave para Análise de Textos Bíblicos, com exercícios de análise. Também Ekdal, você vai ver versões da Bíblia, por que tantas diferenças entre Bíblias. Nós temos também a indicação de Falcão, Hermenêutica, e de Stuart Fee, Entendes tu o que lês? A nossa intenção é fornecer a você o máximo de bibliografia atualizada para você começar a fazer a sua biblioteca de exegeta e hermeneuta bíblico. Esperamos que você até aqui tenha conseguido entender, tenha conseguido gostar da disciplina e comece a sua dedicação. Nós estamos começando a ampliar o conhecimento da Bíblia e é um passo decisivo para a sua formação em teologia.